5 de novembro de 2014, dia de conhecer os finalistas da Copa do Brasil. O Santos está pronto para a partida decisiva de logo mais contra o Cruzeiro. Os detalhes no Gazeta Esportiva. Mas vamos jogar de igual para igual contra o Santos, respeitando e desde o começo da partida buscar o gol. Com retornos de Ricardo Goulart e William, Cruzeiro promete ir para cima do Santos para manter vivo o sonho da tríplice coroa. Chegou o momento, chegou a hora. A gente bastante confiante, né, na classificação. Torcida e elenco têm fé em mais uma virada milagrosa do Galo. Mas o Mengão está ligado na fama do Atlético e não quer virar mais uma vítima do eu acredito. Não dá pra você ficar esperando o Atlético 90 minutos, porque fatalmente você está mais perto de perder do que de ganhar. São Paulo é impedido de fazer reconhecimento de gramado com chuteiras e bolas. E Muricy reclama de clima de guerra no Equador. Joinville bate Sampaio Corrêa fora de casa e é a primeira equipe a garantir vaga na Série A do ano que vem. E ainda, as notícias do dia de Palmeiras e Corinthians. E Rafael Nadal passa bem após cirurgia de apendicite. Não encoste no controle remoto. O Gazeta Esportiva volta já. Olá, muito boa noite. Chegou o meio da semana e é muito bom ter a sua companhia aqui com a gente até às 7 horas da noite. E o Gazeta Esportiva começa falando do Santos, que vai decidir com o Cruzeiro logo mais às 10 horas uma vaga para a final da Copa do Brasil. Com todos os ingressos esgotados, a torcida alvinegra promete ser o 12º jogador e apoiar a equipe que precisa reverter a derrota por 1-0 na primeira partida. O repórter Adriano Dolfi acompanhou o último treino do Peixe. Confira. Na caneta e no papel do técnico Enderson Moreira estão as dúvidas na escalação. Uma na zaga, outra na parte tática do time. O David já apresentou um problema, não sei se era cervical, se é mais lombar. Se ele não tiver condições de participar, né, o Bruno deve iniciar o jogo. Tenho uma dúvida, na verdade, que eu vou pensar ainda um pouco. Só não vou abrir antecipadamente, mas só uma situação mais tática do que qualquer outra coisa, né? Não é uma questão técnica, é uma questão tática. E vou aguardar, mas provavelmente a equipe que tem jogado. Precisando vencer a partida por 2 gols de diferença, o treinador aposta na Vila Belmiro lotada para surpreender a Raposa. O papel do torcedor é o mais importante até do que a questão do campo, entendeu? A Vila Belmiro apresenta uma condição muito boa para a prática do futebol. Agora, o poder do nosso torcedor de incentivar, de motivar, de fazer com que o time possa acreditar sempre que pode vencer, que pode conquistar o resultado, eu acho que isso é fundamental. O reencontro será com a Raposa e também com o árbitro do jogo. Nelson Fernando Freitas apitou a primeira partida do Santos contra o Botafogo pela Copa do Brasil. E, na oportunidade, acabou expulsando o atacante Robinho. O que a gente sempre fala é que algumas coisas devem ser evitadas. Eu acho que a gama, as possibilidades eram enormes, mas eu tenho certeza que é uma outra partida, é um outro momento. Tenho convicção de que ele possa fazer uma grande arbitragem. Se ele foi escolhido para isso, é porque ele demonstrou capacidade. Então, a gente está muito tranquilo em relação a isso. Por falar em Robinho, ele parece estar mais motivado do que nunca para tentar o 2º título da Copa do Brasil pelo Peixe. É claro que o Robinho é um jogador especial, um jogador que pode, num lance, fazer algo inesperado e, com isso, fazer com que a nossa equipe possa buscar ou conquistar essa vitória. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Expectativa muito grande, né, para Santos e Cruzeiro. Talvez o jogo Flamengo e Atlético, a gente vai falar daqui a pouquinho, a vantagem do Flamengo é muito maior do que a do Santos, por exemplo, que perdeu por 1-0, mas tem condições de repente, jogando no estádio da Vila Belmiro, lotado, conseguir um gol logo de cara, logo no começo. Se o Santos fizer 1-0, ponto, volta tudo ao normal.
O jogo está empatado. O Cruzeiro também vai ter que fazer um gol para permanência na competição. Então a expectativa é de um jogo mais aberto, disputado, brigado. Eu continuo com o mesmo pensamento. A gente vai falar do Cruzeiro daqui a pouquinho, mas para mim o Cruzeiro é favorito. Mas favoritismo também, de véspera, não ganha nada, né, Chico? A história do futebol mostra isso. O que eu quero dizer? Que eu acho viável, eu acho possível, aliás, muito viável, o Santos conseguir a classificação. Eu acho que a classificação do Santos passa por um gol logo no começo da partida. E se tiver sorte, né, se tiver esse êxito de marcar logo no começo da partida, acho que o Santos pode sim se classificar. Agora, se tomar um gol, aí a casa caiu, já era. Um abraço. Bom, Celso, boa noite, Michel, boa noite a todos vocês. Eu acho assim, que você tem razão. O Santos hoje é a decisão do campeonato do mundo para o Santos, né? É o ano, o Santos vai jogar o ano de 2014, que não foi lá grande coisa para o futebol brasileiro, né? Principalmente com a Copa do Mundo aqui, a derrota para a Alemanha 7-1, não pela organização da Copa, que foi excelente, mas pelo resultado que o Brasil obteve no Mundial, foi muito ruim. E o Santos joga o ano hoje, o ano contra o Cruzeiro. E isso já basta para os jogadores do Santos entrarem com muita disposição e aplicação. O que acontece com o time do Santos, meu querido Celso? Eu estive pensando, o time do Santos é uma equipe peculiar, uma equipe engraçada. De repente ela desliga. Parece que chega alguém lá com um botãozinho e faz assim, clique, e desliga. É uma coisa que eu chegar aqui no Celso agora, apertar aqui o relógio dele, clique, e o Celso não falar mais nada. O Santos é assim. Parece que tem alguma coisa estranha no ar ali, que todo mundo perde a concentração de repente. E o adversário vai lá, faz um gol, a bola é recuada, o goleiro não se toca, pega a bola na mão. Tem uma coisa que desliga os caras do Santos. Eu acho que isso faz parte até da composição da própria equipe. A equipe é composta por pessoas experientes e pessoas novas, né? Garotos ainda. E isso faz uma certa diferença, né? Por isso mesmo que hoje eu escalaria o Damião de centroavante. Né? Exatamente, porque hoje é dia da onça beber água. O Santos joga o ano dele hoje. Então, se joga, tem que jogar com gente experiente. Não pode jogar com um garoto que se distrai. O garoto é assim. O Evaristo Macedo tem aquela famosa frase para o Vampeta. O Vampeta uma vez virou para ele e falou assim: "Sou Evaristo, como é que nós vamos jogar hoje?" Ele falou assim: "Ó, Vampeta, é o seguinte... time de menino ganha campeonato de menino, time de homem ganha campeonato de homem. E hoje, essa molecada do Santos tem que provar que eles viraram homens. É simples. Eles têm que partir para cima do Cruzeiro para mostrar para todo mundo, inclusive para eles mesmos, que eles deixaram de ser meninos, né? E agora são homens. Isso é uma coisa muito bonita quando acontece com o ser humano, né? Então, é no campo, jogando bola, que eles podem ter a chance de amadurecer, de mostrar para todo mundo que eles são homens, não são meninos. Inclusive esse Gabigol aí, que anda fazendo gol de calcanhar, anda fazendo gol, é um craque, eu acho ele um bom jogador, mas está na hora dele mostrar, sabe, que ele é homem, que ele amadureceu, que ele tem barba na cara, que ele não é mais um garotinho. Entendeu? Que faz aquilo que os pais mandam ou faz aquilo que o empresário manda. Ele tem personalidade, coisa que, por exemplo, o Neymar tem de sobra. Tem de sobra. Ele se entende bem com o pai, mas o pai manda nele até na página 3, não é verdade? Manda fora de campo. Dentro de campo o Neymar sabe muito bem o que fazer. Isso é maturidade. Maturidade. Então está na hora dos meninos da Vila mostrarem que estão maduros. E eu acredito que eles vão conseguir, principalmente se seguirem, né, o exemplo do Robinho, do Dracena, do volante, o Arouca, que é um grande jogador. Então, vamos deixar para a responsabilidade para os caras mais velhos e executar na hora certa esse Cruzeiro que aqui entre nós está cansado, está decadente e está caindo aos pedaços. Se não tivesse feito um primeiro turno, Michele Janela, muito bom no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro hoje estaria correndo um sério risco de não ganhar o Campeonato Brasileiro. Porque está em decadência, está ganhando jogos no sufoco, tem aqueles 20, 30 minutos brilhantes, depois cai, é toque de bola de lados, os caras não aguentam mais. Estouraram a paciência, cansou, sabe? Cansou o time. Então acho que é a hora que o Santos tem que entrar de sola.
E o Santos tem uma coisa muito forte que é o contra-ataque. Dos 22 gols marcados na Copa do Brasil, 8 foram com desarmes da defesa e aí passando a bola rápida para o ataque feito. Então vamos apostar nesse contra-ataque. A questão é que o Cruzeiro não vai dar o contra-ataque para o Santos, né? Quem precisa da vitória é o Santos, você vai ter que agredir. Vai ter que agredir, vai ter que ir para cima. Por 2 gols de diferença, né? Exatamente. Difícil, hein, para o Santos, mas vamos torcer. E o Cruzeiro, não está nem aí para a pressão da torcida santista, que por volta das 2 horas da madrugada proporcionou um verdadeiro foguetório na porta do hotel onde os jogadores estão hospedados. Bem antes disso, num clima de total tranquilidade, a delegação desembarcou em São Paulo. Veja na reportagem do Osmar Garrafa. No desembarque do Cruzeiro em São Paulo, a boa notícia é que o William não sente mais a fissura em 2 costelas e está à disposição do técnico Marcelo Oliveira para a partida dessa noite. Tô muito bem, tô feliz por ter voltado assim tão rápido, né? Só agradecer a Deus aí porque foi uma coisa surpreendente. E pronto para essa batalha aí. Ricardo Goulart, que foi poupado no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, também está confirmado. E entre os jogadores, se dividir na briga de 2 títulos importantes do futebol brasileiro não tem sido tarefa tão complicada assim. O nosso pensamento é jogar forte as 2 competições, independente da sequência de jogos, do final da temporada. O importante é que a gente possa fazer o melhor, se dedicando, independente do jogo, independente da competição, que com certeza nós vamos colher os frutos. No jogo da ida, semana passada em Belo Horizonte, o Cruzeiro venceu o Santos por 1-0. Agora, para chegar a mais uma decisão da Copa do Brasil, basta a equipe mineira um simples empate logo mais à noite na Vila Belmiro. Vamos utilizar a vantagem aí, né, no final da partida, mas vamos jogar de igual para igual contra o Santos, respeitando e desde o começo da partida buscar o gol. Sabemos que vamos encontrar bastante dificuldade, mas com muita fé em Deus, com o trabalho que o grupo vem demonstrando ao longo dessa temporada aí, com muita dedicação, acho que a gente tem condição de fazer um bom jogo, não só marcar, e sim manter a mesma característica que a gente sempre tem, jogando fora de casa, atacando também. E, se possível, aí, valorizando aí o resultado, fazendo o gol, que é fundamental. Aqui vai ser um jogo aberto, basta a gente estar bem ligado ali, né, bem postado, para que possamos estar marcando bem a equipe do Santos e quando tiver bola, ter a mesma ousadia e ser inteligente para a gente conseguir os gols. Bom, meus amigos, o Cruzeiro é um time que sabe o que fazer com a bola. Tem nos seus 2 laterais os seus principais homens, né, ofensivos, né, eles armam muita jogada pela lateral e no meio campo o Cruzeiro tem uma marcação, como disse o Celso, muito boa, né, mas é um time que quando vai para frente tem 3 jogadores mortais, que é esse William, que foi do Corinthians e não sei por que venderam até hoje, quis voltar para o Corinthians e o seu Mano Menezes não quis. Tem mais essa, fiquei sabendo disso, Pascoal. Queria voltar para o Corinthians e o Mano Menezes não quis o William. Está comendo a bola. Tem ele, tem o Renato Goulart, né? O Ricardo Goulart, né? O Ricardo Goulart. E tem o Moreno, né? Que são 3 demônios, né? Eles chutam, a bola entra, é um negócio impressionante. E tem alguns caras que aparecem de repente e fazem gol, que eu tenho por causa do Marquinhos. Não deu certo em lugar nenhum, esse Marquinhos deu certo. No Cruzeiro ele se encaixou, né? Porque o Marcelo Oliveira arrumou um encaixe para ele. Então é um time muito bem entrosado, 2 anos jogando junto. Reforço do William, quer dizer, é difícil, mas não é impossível ganhar do Cruzeiro não, porque o Cruzeiro está visivelmente cansado. Deu muito gás no primeiro turno do Brasileiro, né? E chega praticamente a 2 finais, né? E isso aí pesa bastante em final de temporada, Celso. Eu continuo assim otimista em relação ao Cruzeiro. Eu não me iludo, não me frustro com essa irregularidade apresentada nessa fase do campeonato. Em algum momento seria natural que apresentasse essa irregularidade. Lembrando também que teve jogadores convocados para a seleção brasileira e aí com esses jogadores sem Ricardo Goulart, sem o próprio Everton Ribeiro, há uma queda. É natural que haja essa queda. Mas o elenco do Cruzeiro é muito bom. É um time que tem no DNA a ofensividade. É muito difícil você assistir a um jogo do Cruzeiro que não tenha gol, né? Ele tem o melhor ataque, inclusive, do Campeonato Brasileiro e acho que vai ser muito difícil para o Santos. O Cruzeiro, repito, continua sendo para mim o grande favorito. Eu acho que passa muito, na leitura que eu faço, esse pré-jogo,
um gol do Santos no começo da partida. Eu acho que é a única alternativa para mudar esse quadro favorável ao Cruzeiro. Bom, o Atlético Mineiro vai precisar mais uma vez do apoio do torcedor que promete lotar o Mineirão. E na base do eu acredito, ajudar a equipe a descontar a vantagem do Flamengo, que venceu o jogo de ida por 2-0. Já o rubro-negro promete não se intimidar e garante ir para cima do Galo. Gabriel e Everton estão com o conhecido desconforto muscular, por isso a presença deles na partida de hoje não pode ser 100% garantida. O professor Lucha ainda não chegou também a afirmar, né, quem começará jogando ou o que vai acontecer. A gente espera, né, para o dia do jogo mesmo, ali que ele vai realmente, né, relatar tudo que a gente vai pôr em prática no jogo, porque até agora não sabemos mesmo quem que iniciará jogando. O rachão de toda a véspera de jogo foi substituído por um treino tático de posicionamento. Neste momento, a cautela é importante, assim como saber administrar a vantagem feita no primeiro confronto. Treinamos normal. O Vanderlei ajustou algumas coisas que tinha que ser ajustado e usar da melhor forma possível, né? Sendo cauteloso, mas também tendo que atacar, né? Não dá para você ficar esperando o Atlético 90 minutos, porque fatalmente você está mais perto de perder do que de ganhar. Já no Atlético, é simples definir o sentimento do time para a decisão de logo mais. Chegou o momento, chegou a hora, a gente bastante confiante, né, na classificação, é incorporar o mesmo espírito que a gente teve contra o Corinthians, chamar a torcida para jogar com a gente o tempo todo. Eu acho que o ambiente vai ser favorável para mais uma reviravolta para a história do Atlético. Sabemos que o jogo vai ser difícil, mas se a gente entrar focado, com disposição, com a mesma pegada que aconteceu nos jogos anteriores, onde a gente conseguiu reverter a situação, a gente tem grande chance de reverter esse placar. A vantagem do Flamengo é considerável e a tendência é que a equipe carioca jogue por uma bola. Dificulta ainda mais para nós, a gente tem que fazer 4 gols como aconteceu com o Corinthians. Então é ter tranquilidade, principalmente no começo do jogo, para não acontecer como aconteceu. A gente tomou um gol com 5 minutos de jogo, onde que a gente teve que dobrar a atenção, dobrar a parte física para buscar o resultado. Então a gente tem que ter atenção no começo do jogo para que isso não venha acontecer e a gente possa fazer os gols naturalmente e, se tudo ocorrer bem, ganhar no tempo normal. E a receita para isso acontecer? Lógico que a gente respeita a equipe do Flamengo, mas dentro do nosso território a gente tem que cantar de galo. Cantar de galo. Bom, levando em consideração o que o Atlético Mineiro fez com o Corinthians, a situação era a mesma. Não fez só com o Corinthians. Fez com o Tijuana, fez com uma porção de times mas isso foi na Libertadores da América. Mas fez. No ano passado. Mas fez. Ele falou isso para te irritar, né? No ano os passado. caras são raçudos. Você não vem me colocar esse Corinthians do Mano Menezes, que esse Mano Menezes e nada é a mesma coisa. Não, mas, Chico, então você respeita o Corinthians, por favor. Calma. O Atlético me excluiu o Corinthians do seu comentário do Atlético, por favor. O Atlético Mineiro havia Mas você vai torcer para o Atlético? O Atlético Mineiro fez tudo isso que você se referiu na Libertadores do ano passado, ou seja, primeiro semestre de 2013. A gente está no segundo semestre de 2014. Então, neste ano, a referência que a gente tem é o que ele fez com o Corinthians. O Corinthians venceu por 2-0, assim como fez o Flamengo na semana passada. Assim, fez com o Corinthians do técnico Mano Menezes. A responsabilidade é todinha do Mano Menezes. Se ele fosse um treinador peitudo, não é culpa você ia dele ver. só. O Corinthians estava na final com o Flamengo. Perdeu um na gol semifinal. quando o jogo estava 1-0. Acho injusto botar tudo na conta do Mano Menezes. Não, eu vou pôr na conta do Menezes, sabe por quê? Porque eu vou dizer uma coisa para você. O Corinthians saiu daqui com a vantagem de 2-0. O Guerreiro fez 1-0 no comecinho do jogo, achou o gol e o Corinthians levou 4, bicho. Levou 4. Eles fizeram o número de gols que eles não podiam fazer. Isso é culpa do treinador. O time estava nervoso, inseguro, perdido, entrou com o time errado, tentou consertar e não conseguiu. Essa que é a grande derrota do seu técnico Mano Menezes e do seu Mário Gobi, presidente do Corinthians, que não souberam fazer o time. Agora, tem jogador que está no Corinthians, por quê? Porque será só porque o empresário é o membro do Mano? A gente vai falar do Corinthians. Não, eu sei, mas é que você que veio cutucar o Corinthians, falando do Atlético. Tirando este a parte do Chico, né, referindo-se ao Corinthians, o Atlético já conseguiu reverter uma situação com o Corinthians, que o Chico não quer que fala. Muito bem. E com o agravante de ter tomado um gol logo no começo da partida, fez 4-1.
Agora, acho difícil repetir a dose hoje. Acho muito difícil. O Flamengo conseguiu uma bela vantagem e se fizer um gol também em Minas. Até aí também, quando o Corinthians fez, eu achei que a casa tinha ido para o espaço. Casa caiu. Fez 4-1. Pois é, mas a vantagem do Flamengo ela é inquestionável, Chico, para mim da Flamengo. Eu vou falar uma coisa para você. E tem o Luxemburgo, né, do outro lado também, é verdade, o Flamengo. que não é exatamente o Mano Menezes, né? É malandro, tem jogo de cintura. Ele gosta de incentivar. E sabe levar situações difíceis na manha do gato. Agora, eu vou te falar uma frase que eu escutei hoje na Transamérica, do meu amigo José Calil. Ele falou assim, lembrou até uma coisa do meu tempo. Antigamente, padaria, você não ia comer pão. O pão era feito em casa, entregue junto com leite, né? Que era feito, era leite em garrafinha. E aí, a gente tinha aquele velho ditado, não é todo dia que você come pão quente. Que às vezes os caras entregavam o pão de anteontem, né? Dependendo... Tinha padeiro que é sem vergonha. Antigamente, hoje também tem, mas antigamente tinha parece que mais, né? Aí os caras iam lá e devolviam o pão, era uma baixaria. Mas então eu vou te repetir o que o José Carlinhos falou. Não é toda hora que você come pão quente. E vou te dizer uma coisa, o Atlético Mineiro fez tudo isso que você está falando aí e não vai fazer nada disso contra o Flamengo hoje. Essa que é a grande verdade. Os atleticanos tirem o cavalo da chuva, que o time de vocês é simplesmente ridículo. Ridículo. Eu estou dizendo, o Atlético Mineiro é ridículo. Ridículo. Ganhou do Corinthians porque o Corinthians é mais ridículo ainda, porque tem um treinador medíocre, que se chama-se Mano Menezes. Então vocês tirem o cavalo da chuva, porque o Flamengo já passou. E eu sou Flamengo desde criancinha e tenho dito. Vai dar Flamengo pro Chico, Celso? Você vai fazer enquete daqui a pouquinho? Já queria adiantar. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Nós queremos saber qual será a final da Copa do Brasil. Cruzeiro e Flamengo, Cruzeiro e Atlético Mineiro, ou na câmera 3, Santos e Flamengo, ou Santos e Atlético Mineiro, Rogerinho? Acesse o site, vote, o resultado sai no final do programa de hoje. Muito bem, agora, Celso Cardoso, agora eu posso falar, Cruzeiro e Flamengo. Cruzeiro e Flamengo, então não passa o Atlético, Chicão. Santos e Flamengo. Santos e Flamengo. Eu aposto 100 pau com todo mundo que é Santos e Flamengo. Aposta, Celso, com ele? Você já me deve uma. O que deve? O que eu devo o quê? Eu não devo nada. Você que é uma mão de vaca. Então vamos deixar por 10 conto, vai. 10 contos, aposta? 10 contos você aposta. Está apostado. Tem que dar a mão. Tá, você fica botando aqui. Tá R$10. R$10. Santos e Flamengo. Na mão de que vaca. beleza. Muito eu queria bem. apostar R$1.000, mas não, ele quer apostar 10. R$10 se não dói muito. Parece aquele jogo de carta quando você é moleque, né? Se você não tem dinheiro, então você joga feijãozinho. Não, isso eu nunca brinquei. Você quer apostar feijão também? Não, isso não. Não, melhor. Então, bom, no Corinthians, o técnico Mano Menezes segue preparando a equipe para o clássico contra o Santos, domingão, na Arena, em Itaquera. Vamos agora ao CT Joaquim Grava, onde o repórter Osmar Garrafa está neste momento ao lado do atacante Gil. Boa noite, Michele. É isso. O zagueiro Gil está conosco, participando ao vivo do Gazeta Esportiva. Uma semana toda para trabalhar pensando no clássico, mas o ideal, acho que no sentimento de vocês queriam estar em campo hoje nas semifinais da Copa do Brasil, não é isso, Gil? Boa noite. Boa noite. É verdade, mas a gente tem semana também para poder aproveitar aí. Teve um jogo muito difícil no domingo, né? Onde a gente está se preparando aí para fazer um grande jogo. Então a nossa equipe está focada aí, está se dedicando durante a semana aí para poder chegar no domingo e voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. O Gil Michele, que chegou no Corinthians, tomou conta da zaga corintiana, vem tendo um bom desempenho e é a primeira vez que ele concede entrevista coletiva depois da eliminação para o Atlético Mineiro. E muito se questionou naquela oportunidade, você até comentou isso na entrevista coletiva, a respeito de vocês terem retornado da seleção, você e o Elias, e não terem participado daquela partida diferentemente do Tardelli. E alguns torcedores até criticaram você de uma forma meio pesada e o próprio Elias. O que você pode falar com aqueles torcedores? Por que não participou daquele jogo? Como é que foi aquela decisão? Apesar de já fazer um certo tempo, Gil. O difícil é que a gente já tinha conversado, todos já sabiam que nós não teríamos condição de jogo. Então foi pedido para a gente poder ir para Belo Horizonte para dar uma força mais pessoal mesmo, porque tanto eu como o Elias somos um dos líderes do elenco também. Então a nossa presença lá seria fundamental para poder ajudar nossos companheiros. Mas a gente sabe que futebol é assim mesmo, né? Então a gente já tinha sido conversado, a gente ficou tranquilo porque a gente sabia que não tinha condições de jogo. Todos que me conhecem aqui sabem do meu caráter, sabem da minha dignidade, então
Acho que eu jamais ia ficar de fora de um jogo desse, como foi tão importante contra o Atlético Mineiro. Eu ia não pedir para mim não jogar. Então todos me conhecem, sabem a pessoa que eu sou. Infelizmente não tínhamos condições mesmo de jogo, até porque a gente viajou, se não me engano, 27, 28 horas. O Tardelli é um atacante, nós somos defensores, temos que correr atrás dos atacantes, né? Cada um tem um caso diferente. Acho que ele tem o biotipo dele, como eu tenho o meu, o Elias tem o dele. Infelizmente a gente não pôde jogar, então acho que o pessoal compreendeu aqui, a diretoria, os nossos jogadores, nossos amigos também falaram com a gente, não tem condições mesmo, até porque a gente não é máquina, né? Então a gente sabia dessa decisão aí, mas eu particularmente, a gente esqueceu isso daí, agora a prova de continuar trabalhando, continuar se dedicando, como eu sempre fiz quando eu cheguei no Corinthians. Como eu disse, acho que desde quando eu cheguei aqui eu nunca fiquei de fora de partida nenhuma. Então eu sempre me dediquei, sempre tentei fazer o meu melhor. Agora para o clássico do final de semana, repetir a dose no primeiro turno, quando você foi na rede, deu gol a vitória do Corinthians da Vila Belmiro. Tem Santos aí e o primeiro confronto entre as duas equipes na arena. Vai ser bom, acho que vai ser um jogo muito disputado, independente do resultado do Santos. Hoje eles vão vir para querer vencer a nossa equipe, mas a gente sabe que se tratando de clássico é um campeonato à parte, então nossa equipe está se preparando aí para fazer um grande jogo no domingo. Vai lá, Gil, obrigado pela participação conosco ao vivo. Valeu, obrigado. Tá certo, vamos liberar então o Gil aqui. Pode passar, Gil, aqui. Fica à vontade, estamos ao vivo, não tem problema nenhum. O Gil tá passando por aqui, agradecendo a Renato, o Denis, o pessoal da assessoria. O Gil falou conosco, o Corinthians tem o Santos no final de semana, o Guerreiro e o Fábio Santos serão as novidades e o time, Michele, só será definido no trabalho a pronto da próxima sexta-feira. O Corinthians ainda tem mais 3 treinamentos antes de enfrentar o Santos, domingo, 7h30 na arena, e toda a cobertura, claro, você que está em casa vai acompanhar no Mesa Redonda Futebol Debate. Michele. É isso aí, Garrafa, muito obrigada, estaremos juntinhos no Mesa Redonda. Chico Lang, o que você espera para esse jogo aí contra o Santos? Você gostou das palavras do Gil? Gostei, o Gil é um grande jogador, né? Um grande zagueiro. Não ele deve às vezes ficar, hein, para a próxima temporada. Ele não sei se vai ficar, mas eu digo sim, porque vai mudar o presidente do Corinthians, a gente sabe que é complicado, o técnico também. Aliás, eu já sei quem é o próximo técnico do Corinthians. Né? Quem? Você? Eu fiquei sabendo, não. Sou eu, não. Não. Não, eu não tenho competência para isso. Mas o próximo vai ser competente, sim. Então, vai ser competente. Depois eu falo. Tá. Quem quiser, espere um pouco aí que eu falo. Boa. Se me der vontade, eu falo, senão eu falo depois. Não, porque fala é o seguinte, hoje, amanhã você não está aqui. Não faz mal. O cara espera, Mesa Redonda eu falo. Mesa Redonda domingo, hein? Não faz mal, Mesa Redonda eu falo. Não vai fugir. Até o final do ano vai ser um ano. Mas o Corinthians já contratou o próximo técnico. Está contratado e vai assumir o Corinthians dia 1º de janeiro. Tá? Depois você dá uma letra do nome dele. Eu tenho o palpite, você tem a informação. Bom, então, eu tenho informação. Tenho informação que é corretíssima. E já tem até um reforço contratado. Né? Já tem até um reforço contratado. Eu não acho isso certo, porque... A propósito... mas, enfim, tem um reforço contratado. Não é o Tevez. Tá? Mas você sabe que está nos planos, né? Tá nos planos, mas isso aí... por Tevez. Mas isso aí não vai acontecer, porque o Tevez pode ser tudo maluco, meio briguento, mas burro ele não é. Né? Ele não vai trocar os milhões que ele ganha lá na Juventus para vir para cá e não ter nem metade do salário que ele ganha lá. E nem o Pato quer ir para a Itália, viu? Tem essa. Arrumou uma namorada, disse que está apaixonado, vai ficar por aqui mesmo. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, o Gil é um bom jogador. Esse tem vergonha na cara. Embora às vezes ele queira ser xerife, queira ser mais do que ele pode ser, mas esse sim, sempre honrou a camisa do Corinthians. Gosto desse cara e gostaria muito que ele ficasse no Corinthians. Talvez o próximo presidente mantenha. Né? Agora, o Anderson Martins pode ir embora, que eu não gostei. Tá certo, tá falando. Bom, o presidente Mário Gobi já assinou que não deve contar com o Mano Menezes para o ano que vem. Só que o problema é que as eleições presidenciais no clube só acontecem em fevereiro. Assim, o novo técnico só deve ser contratado quando o futuro mandatário assumir. Desse jeito, só tendo uma máquina do tempo para resolver esse problema lá no Parque São Jorge. Tem que voltar comigo. Pra onde? De volta para o futuro. Se a
a vida pudesse invadir a arte, ou se a máquina do tempo fosse criada, a situação do Corinthians seria muito mais fácil. Isso porque o clube está com as eleições presidenciais marcadas para fevereiro de 2015. E diante da humilhante eliminação da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, o atual mandatário, Mário Gobi, anunciou após o empate contra o Palmeiras que não deve renovar com Mano Menezes para a próxima temporada. Para não contratar um técnico que pode desagradar o futuro presidente, em janeiro o Timão deve contar com Silvinho ou Fábio Carrilli, atuais auxiliares técnicos, pelo menos até que o novo homem forte corintiano seja eleito. Difícil a gente falar agora porque não sabe o que vai acontecer pela frente, né? Eu acho que temos que pensar nesses jogos aí até o final e ver o que vai ser planejado para o ano que vem. É uma situação até inusitada. Eu nunca passei por isso, de começar uma pré-temporada sem um treinador, mas tanto o Silvinho quanto o Fábio conhecem muito bem o elenco. A chapa da situação no pleito de fevereiro será encabeçada pelo ex-diretor de futebol Roberto de Andrade, amigo particular de Tite. Dessa forma, se ele for eleito novo presidente do clube, a volta do treinador campeão da Libertadores e do Mundial é tida como certa, ainda mais pela identidade que ele criou com o Corinthians. Dizer para o torcedor, só para o torcedor corintiano, só para ele, por favor, que todo o sentimento que ele tem, eu tenho também! A oposição terá mais uma vez o empresário Paulo Garcia como mentor da chapa. Além dele, é possível a candidatura do conselheiro Ilmar Schiavenato, único entre os candidatos, admirador, confesso, de Mano Menezes. Caso ocorra uma mudança dos rumos corintianos no âmbito presidencial, os nomes mais cotados para assumir o cargo de treinador circulam entre o de 2 ex-campeões mundiais de clubes. Abel Braga comandou o Internacional na conquista do mundo diante do Barcelona em 2006 e é um sonho antigo da oposição do clube. Mas os colorados estão na briga por uma vaga no G4 e caso o Abelão classifique os gaúchos na próxima Libertadores, será difícil fazer com que ele saia do Rio Grande do Sul. Pode acreditar, Timão é o campeão do verdadeiro Mundial. O outro nome cotado é conhecido da torcida corintiana. Oswaldo de Oliveira foi campeão mundial de clubes pelo Timão em 2000, tendo voltado ao Parque São Jorge também em 2004. Atualmente está desempregado depois de ser demitido do Santos. A verdade é que o Corinthians não está bem financeiramente. Com a renda dos jogos na Arena em Itaquera toda destinada ao fundo que paga a construção do estádio, o Caixa Alvinegro está trabalhando no limite, como disse o atual presidente Mário Gobi ao Mesa Redonda. Eu estou sem dinheiro e preocupado porque preciso pagar a folha de pagamento dos próximos meses. No futebol de hoje em dia, o dinheiro é extremamente importante. E se o clube paulista mais popular do Brasil está com boa parte da renda comprometida, como vai conseguir contratar treinadores de peso? Ao que tudo indica, a solução deve ser mesmo caseira, ao menos para o começo da próxima temporada, com Silvinho e Fábio Carrilli tendo a dura missão de preparar o time para os novos desafios. Mas isso é um assunto para o futuro. E mesmo faltando alguns meses até lá, uma longa estrada ainda tem que ser percorrida. Ou não. Doutor, recua mais. A rua não dá para chegar à velocidade necessária. Rua? Para onde vamos não precisamos de ruas. Eu não sei como dizer isso, mas
Isto é uma máquina do tempo. E estamos no ano 2015. Demais esse filme. Muito, e parabéns muito. para o Vicente que fez essa reportagem, essa matéria. E esse ator aí que tá jovem aí, Michael J. Fox. Michael J. Fox, tem Alzheimer, né? É uma pena. É uma pena. Agora, só queria dizer o seguinte. Ou é Parkinson? Já existe, o Corinthians já contratou um novo técnico e já contratou também um jogador para atuar no meio campo. Quem quiser saber, eu digo no Mesa Redonda Futebol Debate, 9h30 da noite, no próximo domingo. Que, aliás, vai contar com a nobre presença de um Paulo Nobre, presidente do Palmeiras, vai estar também no Mesa Redonda Futebol Debate, quando eu vou revelar quem já está contratado para ser o novo técnico e o primeiro grande reforço do Corinthians para a temporada do ano que vem. Ai, ai, ai. Bom, Joinville está em festa. Depois de 28 anos, a equipe finalmente pôde comemorar o retorno à divisão de elite do futebol brasileiro. Faltando ainda 4 rodadas para terminar a Série B, os catarinenses confirmaram o acesso após a vitória por 2-1 diante do Sampaio Corrêa ontem em São Luís do Maranhão. A equipe também foi beneficiada pelo resultado do arquirrival Avaí, que empatou com o Oeste em 0-0 no estádio da Ressacada. Veja como foram os gols do jogo que garantiu o acesso do Joinville. O Joinville precisou de apenas 23 minutos para confirmar o retorno à elite do futebol brasileiro. Everton e Fernando Viana marcaram para a equipe catarinense. William Paulista descontou para o Sampaio Corrêa. O resultado de 2-1, somado ao empate do Avaí, colocaram o Jack na Série A depois de 28 anos. Vamos conferir agora como fica a briga pelas outras 3 vagas que vão garantir o acesso para a primeira divisão. Primeiro colocado, o Joinville, tem 66 pontos e agora tem como principal objetivo a conquista do título da competição. A Ponte Preta está em segundo lugar, com 64 pontos e pode garantir o acesso no próximo final de semana. O Vasco, 56, é o terceiro. Em quarto lugar vem o Avaí, com 53 pontos, seguido pelo Atlético Goianiense, com 52 pontos. Em sexto está o Santa Cruz, com 51. Boa Esporte em sétimo, Ceará, 8ª colocação, empatados com 50 pontos e seguem na luta para retornar à elite do futebol brasileiro em 2015. Olha, perto de acertar com o Le Havre, da segunda divisão do futebol francês, nós falamos no domingo no Mesa Redonda, o atacante Adriano está enfrentando problemas com a justiça brasileira. Ele foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro nesta terça por tráfico de drogas e associação ao tráfico, porque ele comprou uma moto de alto padrão, deu de presente para um traficante da Vila Cruzeiro. O órgão, o Ministério Público, pediu que o passaporte de Adriano seja recolhido para que ele não fuja do país. A denúncia será apreciada pela 29ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. O jogador, que esteve no final de semana na França para conhecer o Le Havre, já está de volta ao Brasil. O presidente da equipe francesa disse que a denúncia não muda em nada a negociação com o imperador. Caso acerte o retorno ao futebol, Adriano atuaria pelo time da França a partir de janeiro do ano que vem. Tênis, hoje foram anunciados os vencedores do ATP World Tour Awards, premiação anual da entidade mais importante do tênis. Nas duplas, os irmãos Bryan faturaram o prêmio mais uma vez. Roger Federer já garantiu os troféus de tenista favorito dos fãs ao ser escolhido em votação popular na internet e prêmio de desportividade Stefan Edberg, dado ao atleta com maior nível de profissionalismo da temporada. Ele ainda pode ser o vencedor do prêmio de principal tenista da temporada, que só sairá após a disputa do ATP Finals, que começa em Londres no próximo final de semana. E quem está fora da disputa tanto do ATP Finals quanto do prêmio para tenista número 1 do ano é o lindo gato selvagem Rafael Nadal, que se recupera de uma cirurgia de apendicite. O espanhol Rafael Nadal vai ser a grande ausência no ATP Finals de Londres, torneio que começa no próximo domingo, reunindo os 8 melhores tenistas da temporada. Diagnosticado com um quadro inicial de apendicite no começo de outubro, o Toru Miura tentou adiar ao máximo a realização da cirurgia, mas não teve jeito. O ex-líder do ranking mundial entrou na faca na segunda-feira e hoje recebeu alta do Centro Médico Tecnon de Barcelona. Acabei de sair da cirurgia um dia e meio atrás. Eu não estou aqui para fazer mais nada além de agradecer a todos por seu interesse. Tudo correu bem. Vou falar sobre outras coisas quando eu estiver melhor.
Aí sim vou fazer uma avaliação sobre o que aconteceu nesta temporada e projetar o próximo ano. Quando foi questionado sobre os planos para o futuro, Nadal foi direto. Eu só quero ir para casa. Meu único objetivo agora é parar de sentir dor. Deixa eu falar com você, atenção. Atenção, amanhã temos Hangout, encontro... Amanhã não, sexta-feira. Então não preciso falar hoje do Hangout. É sexta-feira, mas já fica avisado. Sexta-feira, 3h30 da tarde, tem encontro, bate-papo com a galera do Departamento de Esportes da TV Gazeta. Quem sabe o Chico Lang não fala quem que é o técnico do Corinthians, o novo técnico do Corinthians. Hangout, sexta-feira, às 3h30 da tarde, no site da TV Gazeta e no site gazetesportiva.net. Atenção, falta menos de uma semana para o fim da votação popular para escolher os vencedores do Troféu Mesa Redonda. Se você ainda não votou, acesse troféumesaredonda.com.br. Participe. A vitória sobre o Bahia trouxe alívio e deixou o clima leve na academia de futebol. O repórter Adriano Dolfi acompanhou a quarta-feira chuvosa do Palmeiras. Ela foi a atração do treino do Palmeiras. Chove sem parar. Chuva abençoada. Inspirou Dorival Júnior a mostrar habilidade. E fez Valdívia usar uma touca tentando esconder a cabeleira. Que não tirou a alegria dos jogadores. Aliás, o clima por aqui dá diferente. É muito lindo, é mais que o infinito. Chuva que retorna à cidade no exato momento em que o Palmeiras comemora a 13ª colocação no Campeonato Brasileiro, que deixa a equipe bem mais longe da zona do rebaixamento. Alguns pontos parecem fundamentais para esta mudança. A volta do goleiro Fernando Praz, a chegada de Dorival Júnior e, claro, a boa fase de Valdívia. Ele como capitão acho que melhorou bastante também, né? Procura conversar muito. É um jogador tecnicamente muito importante para a gente também. Em qualquer momento ele pode deixar um na cara do gol. E isso tem nos ajudado bastante nesses últimos jogos. E com o Dorival ele chegou, mudou algumas coisas e acabou dando certo. Acho que não tem muito segredo, né? Acho que ele chegou, deu confiança pra gente e começou a pôr em prática o futebol de todos. Por falar no treinador, ele ainda não definiu o substituto de Wesley, que está suspenso. Diogo é uma das inúmeras opções. Certeza é que o Verdão deve se despedir do Pacaembu, sábado, contra o Atlético Mineiro. O Pacaembu também tem sido nossa casa nesse campeonato, né? Fizemos bons jogos lá, a torcida compareceu também em grande número no Pacaembu. Então eu espero que esse jogo agora no Pacaembu a gente saia vitorioso também. A seca de vitórias é coisa do passado. Tem que aproveitar o momento, porque tá chovendo na horta palmeirense. Graças a Deus que tem chuva. Copa Sul-Americana, o São Paulo decide daqui a pouquinho, às 10 da noite, contra o Emelec em Guayaquil, uma vaga para a semifinal da competição. Mesmo com a vitória por 4-2 do jogo de ida, o tricolor, que pode até perder por 1-0, deverá encontrar sérias dificuldades. Os problemas começaram ontem mesmo, quando deveria ter acontecido aquele tradicional treino de reconhecimento do gramado. A maratona de jogos e viagens nesta reta final de temporada vem desgastando o elenco são paulino. O volante Souza, por exemplo, será avaliado no vestiário momentos antes da partida para saber se terá condições de jogo. Como se isso não bastasse, o São Paulo teve mais um contratempo antes do confronto de logo mais, valendo uma vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. O Emelec não permitiu que o time brasileiro treinasse com bola no estádio Jorge Campbell, palco do duelo entre as duas equipes. O técnico Muricy Ramalho não ficou nada feliz com a atitude. Realmente não dá para aceitar, né? O que eu falei para eles lá, isso aqui é guerra, pô. Isso não é esporte, não é futebol, né? Isso é uma coisa antiga, uma coisa ultrapassada, né? Hoje não tem esse negócio, os times emprestam, o time empresta o centro de treinamento para treinar, mesmo que for jogar contra qualquer adversário. Isso é uma tática que não dá mais, mas é perigosa. Ela é perigosa porque nós vimos lá hoje o tipo de torcida que estava lá nos esperando, realmente não são torcedores. Eu já passei sufoco, né? Lá no México, uma vez, invadiram o campo do Azteca, e lá no México os caras não são gente boa, hein? Invadiram o campo quando eu fui jogar São Caetano lá sim o bicho ficou feio, parece que a gente ia ter problema sério lá. Mas, porra, não dá mais, cara, sabe? Infelizmente não dá para aceitar, então, tá com a diretoria, eles têm que tomar alguma providência para depois a gente não chorar, né?
Cadê o profissionalismo? A gente está falando de um torneio continental, que é a Copa Sul-Americana. Parece que as pessoas pararam no tempo, ainda estão lá em 1960, nos anos 1960, quando os europeus nem queriam mais jogar aquela Copa Intercontinental por causa da violência que acontecia especialmente na Argentina, no Uruguai. Era terrível, não existe mais. Você boicotar o time, não deixar fazer o reconhecimento do gramado, Chico. Pois isso que eu digo para você. Depois da Copa do Mundo, o que aconteceu foi que o Brasil deixou claro que está anos-luz na frente de qualquer equipe sul-americana, né, de qualquer adversário sul-americano. E isso vai pesar muito agora nesses torneios sul-americanos, né? A Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana. Infelizmente, essa que é a grande verdade. Muito bem, fim da enquete do site gazetesportiva.net. Qual será a final da Copa do Brasil? Vai dar Cruzeiro e Atlético Mineiro, na opinião do público, 28% dos votos. O programa de hoje termina aqui. Amanhã, às 10h30 da manhã, tem Super Esporte. O Gazeta Esportiva volta às 6 da tarde. Fique agora com as notícias do Jornal da Gazeta. Tchau. Final seria Cruzeiro e Atlético. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta.